Nós estamos vivendo em situações anormais. As circunstâncias que Deus nos colocou nos últimos dias não são circunstâncias para as quais nós nos preparamos ao longo de nossas vidas. Eu, como pastor de igreja, não fui ensinado no seminário a lidar com os dias que a gente está vivendo. Ninguém me ensinou a consolar 3 enlutados por semana. Ninguém me ensinou a ter que lidar com um exercício de ministério onde a minha presença é potencialmente prejudicial. Ninguém me ensinou a lidar com circunstâncias em que trabalhar é um problema. Ninguém me ensinou a conseguir passar parte do meu tempo de ministério isolado e trancado dentro da minha própria casa, sem poder fazer aquilo que eu fui ensinado a fazer. Você vive circunstâncias anormais agora. Você está em um culto em que você não pode abraçar os irmãos da igreja. Você está num período em que se unir como igreja é uma coisa perigosa. Vivemos em circunstâncias anormais. Um dos meus escritores favoritos se chama José Ortega y Gasset. Ele é um filósofo espanhol que escreveu um livro chamado Meditações do Dom Quixote, em 1914. Esse livro é famoso porque no prefácio tem uma frase muito conhecida do Ortega. Ele diz: eu sou eu e minha circunstância. Se não salvo a ela, não salvo a mim. As pessoas acreditam que nós somos não apenas aquilo que somos, nós somos também as circunstâncias onde nós somos inseridos. Isso tem as suas versões nas mais variadas áreas da ciência e do conhecimento, da filosofia, da sociologia. Você pode pensar no behaviorismo radical, na psicologia, você pode pensar na sociobiologia, você pode pensar no homem como fruto do meio dentro das ciências naturais. As pessoas olham para nós como parte de alguma coisa, parte das circunstâncias. Jó foi um homem que viveu circunstâncias anormais. Circunstâncias que nos dão uma fonte de conhecimento antropológico muito profundo acerca daquilo que Deus espera de nós quando as nossas circunstâncias não são aquelas para as quais a gente se preparou. Se você abrir sua Bíblia em Jó capítulo 2, o que a gente vai encontrar é o segundo momento na vida de um homem que era rico, que era próspero, que era reconhecido, famoso e honrado. Ele não era famoso porque simplesmente era conhecido, ele era famoso porque ele era respeitado. No próprio livro de Jó, ele vai dizer que quando chegava nas praças, os jovens se retiravam, os velhos se levantavam em honra à presença daquele homem. Agora, no livro de Jó, no capítulo 1, nós lemos um Jó que perde tudo. Deus leva seus tesouros, Deus leva os seus servos, Deus leva os seus filhos. As circunstâncias de Jó mudam. É um tempo anormal para ele. O que nós lemos no livro de Jó, no capítulo 1, é que isso acontece porque Deus age soberanamente para mudar as circunstâncias de Jó. Deus o faz assentindo a uma atuação do próprio diabo contra a vida de Jó. Lemos ainda em Jó capítulo 1 que Jó louva a Deus, que Jó não blasfema, que Jó não nega o Senhor, que Jó continua fiel. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. No entanto, desgraça pouca é bobagem. Novamente a gente lê no livro de Jó um conselho celeste. Se você ler comigo Jó, capítulo 2, do verso 1 a 6, o que a gente tem é o escritor saindo da descrição do que acontece na terra e indo em um novo patamar para apresentar o que foi que mudou as circunstâncias de Jó novamente. Em Jó capítulo 2, do 1 ao 6, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem?
Satanás respondeu ao Senhor de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão, toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Esse é um segundo momento no livro de Jó, onde Satanás se apresenta diante de Deus. E se apresentando diante de Deus, a gente tem um Senhor que provoca Satanás. No capítulo 1 de Jó, a mesma coisa acontece. Não foi Satanás que foi enredar Jó para Deus, mas foi Deus quem provocou Satanás através da integridade de Jó. Vistes meu servo Jó? A integridade de Jó foi um argumento de Deus no mundo espiritual para estabelecer a sua grandeza e majestade. Deus permite que Satanás toque nas coisas em volta de Jó, nas circunstâncias de Jó, mas impede que Satanás encoste na pessoa de Jó. Agora a gente tem um segundo momento. Mais uma vez, Deus humilha a pretensa soberania de Satanás sobre o mundo. Deus olha para Satanás e diz para ele, que vem se apresentar a Deus, que ele foi incapaz de tirar Jó da fé. A gente é meio nervoso às vezes, não é? Meus parentes mais velhos diziam: Iago, não fala o nome do diabo que chama. Não pensa no diabo que ele aparece. Não fala esse nome dentro de casa. A gente é meio nervoso, meio amedrontado com as forças das trevas. Nos céus, Deus está esfregando você na cara do diabo. Está vendo aqui? Fiel. Está vendo aqui? Firme. Ama o meu nome. Circunstâncias anormais. Perdeu tudo. Foi para a UTI. Até agora não respira direito. Está fiel. Continua firme em mim. Enquanto a gente fica com medo do diabo daqui, Deus nos esfrega na cara do diabo de lá. E Deus diz: meu servo Jó continua firme e fiel. E ele diz: você tocou nas circunstâncias de Jó sem motivo. Sem motivo. Jó estava sofrendo os piores sofrimentos que ele podia sofrer. As circunstâncias de Jó eram tão anormais quanto poderiam ser. E o que Deus diz é que aquele sofrimento que veio sobre Jó era um sofrimento sem motivo. E isso é a declaração do próprio Deus. Jó, infelizmente, não podia ler o livro de Jó. E Jó, ele só conseguia olhar para o próprio sofrimento pelas lentes de onde ele estava, fincado na própria dor, naquele monturo de cinzas onde ele se posicionava. Jó não conseguia ouvir aquilo que Deus disse, que ele sofria sem motivo. Você já parou para perguntar a Deus por que as suas circunstâncias são essas? Você já parou para perguntar para Deus por que é que está doendo tanto? Qual é o motivo da Covid ter levado a sua mãe? Qual é o motivo das imposições civis terem destruído a sua empresa? Você já se perguntou a Deus por que você há tanto tempo luta contra esses sentimentos esquisitos que a terapia e os remédios só controlam, mas nunca mandam embora? O que a gente sabe do lado de cá é que Deus sabe. Só o que a gente sabe do lado de cá é que o Senhor tem motivos para isso. Jó sofre porque há um plano de Deus no mundo espiritual que não estava acessível a Jó. Só o que nós sabemos é que tem um vírus, veio da China, as conspirações dizem coisas diferentes. Por quê? A verdade é que, no fim das contas, muito do nosso sofrimento é sem motivo. É um jeito quase nihilista de olhar para as coisas, mas essa é uma declaração do próprio Deus. Jó sofreu sem motivo. Às vezes a gente sofre com motivo. Se você é um namorado babaca, você vai perder a namorada e a culpa é sua. Se você for um mau administrador financeiro, sua empresa vai falir e você não tem a quem culpar. Se você enche sua lata de cachaça, você vai virar um dependente químico e quem começou esse processo foi você. A culpa é sua, do seu sofrimento.
Mas quando um vírus toca pessoas que se trancaram em casa, quando a economia da empresa que você cuidou com tanto carinho, a economia em volta faz com que as coisas não possam ir bem. Quando você faz todo o tratamento direitinho, mas a doença só piora, o câncer volta, por que, Deus? E a resposta é que muito sofrimento não tem porquê. Estava num velório esse ano ainda. Um irmão da nossa igreja morreu afogado. Um outro irmão estava lá com ele, viu tudo aquilo, tentou salvar o amigo e não conseguiu. Velório, aquele desespero de pessoas sofrendo, chorando, com saudade. A gente estava sentado, eu e o amigo que tentou salvar o colega. E eu dizendo, cara, eu não sei porquê. Eu sou o pastor, eu devia saber porquê, né? A igreja me paga um salário para eu dar respostas. E a verdade é que tem respostas que a gente não pode dar. As pessoas morrem sem motivo. Eu não sei por que ele morreu. Eu pude abraçar o meu amigo, desculpem os protocolos de Covid, em velório eu abraço. Eu disse, cara, eu não sei por quê. Só o que eu sei é que Deus sabe. E isso é fé, não é? Não é assim que Hebreus 11 descreve o que é a fé? É a certeza daquilo que não se vê? É a prova de coisas que a gente não consegue muitas vezes provar? Eu não sei por que essa pandemia está levando tantos amigos e parentes. Eu não sei por que as circunstâncias da nossa vida estão tão anormais. Só o que eu sei é que Deus sabe. E se Deus sabe, eu me sinto seguro. Se o motorista sabe o caminho, eu não me preocupo quando eu estou no passageiro. Deus sabe. Eu não sei por que você passou por tudo que passou ao longo desse tempo. Eu não sei quais sofrimentos acompanham a sua vida, com pandemia ou sem pandemia. Só o que eu sei é que enquanto nós ficamos procurando motivos para tanta dor e sofrimento, nós deveríamos, na verdade, encontrar consolo, não em explicações racionais e lógicas para os problemas, mas numa explicação muito mais profunda, que cobra muito mais do nosso coração. Por mais que desse lado da eternidade pareça sem motivo, eu sei que do outro lado da eternidade há um Deus que sabe, e que talvez um dia Ele me explique, mas talvez não. Talvez quando chegarmos diante dEle no último dia, Ele seja toda a resposta que a gente precise. E a gente não tem, Deus, mas por que Covid? Mas Deus, mas por que o câncer? Deus, por que a depressão? Quando a gente chega lá, os porquês se desamarram, porque nós já olhamos para aquele que é a única resposta que a gente precisa. No fim do livro de Jó, Jó não tem a resposta dos porquês. Ao fim do livro, Deus não aparece para explicar para Jó por que é que ele sofreu. Deus só aparece. E ouvir Deus e ver Deus foi o suficiente para Jó. Confiar naquele Deus que nós vemos pela fé é aquilo que vai nos manter firmes e fiéis em circunstâncias que não são normais. Satanás tocou nas circunstâncias de Jó, Jó continuou fiel. Mas Satanás é orgulhoso, Satanás não pede desculpa, Satanás não volta atrás. Satanás dobra a aposta. Ele diz, claro que Jó continua fiel. A gente tirou as coisas em volta de Jó, eu não pude tocar em Jó. Quem é que vai abandonar a Deus só porque perdeu umas coisinhas? Bom, vários de nós abandonaríamos, mas Jó não abandonou. Então ele diz, se eu puder tocar no corpo de Jó, então eu poderei tirar Jó da fé. Deus então permite que Satanás toque no corpo de Jó, sem motivo, mas impede que Satanás tire a vida de Jó. Duas coisas me chamam a atenção aqui. A primeira é que nós temos Deus permitindo que o diabo maltrate um homem. Os ateus, os descrentes, leem o livro de Jó e dizem que Deus está torturando um homem inocente. E sabe qual é a defesa cristã a isso? É que é verdade. Deus está torturando Jó. Deus está permitindo que Jó sofra sem motivo, sem causa, sem culpa no cartório. Deus permite o sofrimento do seu servo mais fiel, justamente para que esse servo fiel consiga ter e exercer um tipo de perseverança que comunica algo para nós hoje. Ao lermos sobre a paciência de Jó, em circunstâncias tão terríveis, nós somos motivados à nossa própria paciência. Jó foi um pequeno paradigma daquilo que Cristo seria mais à frente. Um Deus que tortura o seu filho perfeito, que mata o seu filho, para que ele seja
o paradigma da nossa própria salvação, onde o Filho de Deus recebe os nossos pecados sobre o seu corpo e é morto, é moído pelo próprio Deus. O Deus que agradou-se de moê-lo usa isso como um instrumento para a nossa própria salvação. Deus tortura Jó. E um homem fiel, honesto, justo. Deixa eu dizer isso da forma mais cuidadosa que eu posso, tá? Isso muda a forma como eu me enxergo dentro daquilo que Deus está construindo na história. Eu não sou o umbigo do universo. Eu não sou o motivo e o plano máximo da atuação de Deus no mundo. Deus não poupou seu próprio filho, como me poupará de dores e sofrimentos nessa vida? A gente imagina que Deus está nos céus olhando para nós apaixonado como uma paixão romântica de um adolescente que olha e quer nos proteger de toda e qualquer dor. Quando na verdade nós temos um Deus que nos coloca em dores inimagináveis, que deste lado da eternidade são sem motivo, justamente para manifestar a sua glória e cumprir planos que a gente não conhece, coisas que a gente não sabe. Os homens deste mundo vão tentar convencê-lo que a coisa máxima que você pode experimentar nessa vida é a felicidade. O que importa é ser feliz. Vão tentar te convencer que a satisfação dos prazeres físicos é aquilo que há de melhor, que você vem para a religião, que você encontra Jesus e você vai ser feliz. Que você vai vir para a fé e tua depressão vai acabar, que o teu casamento difícil vai se resolver quando você encontrar essa salvação. Não! Você vai vir para a fé e às vezes vai ser mais difícil. Você vai vir para a fé e às vezes Deus vai te torturar. Você vai vir para a fé e às vezes você vai ser perseguido pelos seus da sua casa. Você vai vir para a fé e você vai ficar mais triste. Porque você passou a vida anestesiando o seu coração com droga, com bebida, com entretenimento, com balada, com sexo, e agora você é obrigado a olhar no espelho da palavra e ver de forma crua quem você sempre foi e a quem você se tornou. Se você quer uma religião para ser feliz, disse C.S. Lewis, procure terapia. Se você quer uma religião para ser feliz, compra algum artigo mercadológico aí. Se você quer ser feliz, vai para a praia. Se você quer salvação, aí a gente começa a conversar. Claro, às vezes a fé vai resolver problemas em nós, que vai nos dar uma felicidade que suplanta todo o entendimento. Mas eu não olho para o livro de Jó e vejo Jó feliz. Eu vejo Jó perseverante. Às vezes, Deus vai arrancar de nós as circunstâncias de alegria para dar a nós coisas muito maiores, muito melhores, muito mais valiosas, coisas que a gente não vê ainda desse lado da eternidade, mas que vão se manifestar eternamente e para sempre na glória de Cristo que se dará em nós. Se você vem para a fé e você vai embora quando as coisas ficam difíceis, você não entendeu que nós adoramos um Deus que foi morto, que o Salvador não veio para esse mundo para simplesmente conquistar o mundo como um líder civil, para conquistar o mundo como alguém que veio para distribuir prazeres a nós de toda forma. É alguém que nos coloca em circunstâncias difíceis para que encontremos apenas nele delícias perpetuamente. Deus tortura Jó, o homem mais justo da terra, para nos lembrar que ele não está aqui para fazer você se sentir bem. É que às vezes a coisa mais amorosa que Deus pode fazer por você é fazer você sofrer um pouco, para que no sofrimento você entenda que esse lado da eternidade é por enquanto. Que esse lado da eternidade é só o agora. De que qualquer conquista que a gente tem aqui não vale nada. E talvez a gente não entenda por que é que Deus mandou pandemia na nossa geração. O que a gente sabe é que Deus sabe. E que Deus, muitas vezes, coloca o seu Filho, que é o centro do seu plano e do seu propósito no mundo, e nos coloca como parte da história dele. A história da salvação não é a sua história. A história da cruz não é sobre a glorificação do seu nome. A obra da cruz é sobre um Deus que está disposto a nos fazer sofrer, para que nós possamos encontrar do outro lado da eternidade a verdadeira alegria, que não está aqui, não está depois da pandemia, não está na recuperação financeira, não está enquanto você casar, não está enquanto você sair de casa, não está quando você terminar o financiamento.
A alegria que está quando passarmos o rio dessa vida, quando dermos o último suspiro e então descobrirmos o que é viver de verdade. Vivemos por enquanto, em circunstâncias muitas vezes anormais, esperando aquilo que Deus vai de fazer em nós para sempre. Agora, uma segunda coisa que me chama a atenção aqui é que Deus impede parte da atuação de Satanás. Certo, toque no corpo dele, mas não lhe tire a vida. Eu peguei Covid 2 vezes. A primeira vez foi tranquila. A segunda vez eu tive um pouco de comprometimento do pulmão. E se você for como eu, um pouco de comprometimento no pulmão, na sua cabeça significa morte certa e iminente. É assim que funciona, é assim que eu imaginei, né? Segundo o Google, certo? Qualquer dor na unha, você está a um passo do apocalipse. Então, já foi aquele momento que você pensa, né? Você está lá no hospital, fazendo aquela saturação e vendo como é que está ali o seu pulmão e tem lá uns 15% de comprometimento, não sei o quê. E você já está imaginando, não, tenho que dar a senha da conta tal, que minha mulher talvez não tenha, tenho que gravar um vídeo para minha filha, para quando ela for velha e ver lá um vídeo do pai. Você já começa a imaginar, né, o processo de se entregar ao Senhor. Né? Tenho que pedir perdão para esse e para aquele, né? Tenho que contar o segredo do fulano para o ciclano, que não sabe. Aí você começa a... Eu não morri, evidentemente. Alguns colegas morreram. Parentes de amigos morreram. O grupo no WhatsApp da minha igreja, esse ano, parecia um obituário. Dia sim, dia não, morria o parente de alguém. Dia sim, dia não, morria o vizinho de alguém. Deus permitiu que Satanás tocasse em nós. Mas veja, Deus não permite que Satanás toque em nós sem limitações. Eu peguei Covid, Deus permitiu que Satanás me desse Covid. Deus não permitiu que Satanás me matasse por Covid. Deus permitiu que Satanás tocasse em você, de alguma forma, durante esse tempo, talvez. Ou não, ou talvez você viveu uma redoma de segurança inacreditável, e você não adoeceu, você não pegou a peste, você não faliu, a sua vida financeira melhorou, talvez. Veja, a gente passa por muitos males, por muitos sofrimentos, e o sofrimento tem um poder de atrair toda a nossa atenção. Eu peguei Covid, e aquilo é tudo que eu podia ver. Eu perdi dinheiro, e aquilo é tudo que chama a atenção para mim. Mas veja, quantas áreas da nossa vida continuaram protegidas por Deus, enquanto Ele permitia que Satanás tocasse em outras áreas. Deus levou minha saúde, meu casamento está bem, minha filha está saudável. Deus levou, talvez, o seu dinheiro, mas a sua saúde está aí, você está vivo aqui. Talvez você ainda esteja com dificuldade para recuperar o pulmão, talvez você esteja assistindo aí de casa, na transmissão online, e ainda tendo que fazer fisioterapia pulmonar, você está vivo. Deus ainda limita a atuação do diabo sobre nós. Deus trabalha através do trabalho do diabo, e isso é uma das coisas mais loucas do livro de Jó. Porque Deus não toca diretamente em Jó, Deus libera para que Satanás toque em Jó, como se Satanás fosse um cachorro furioso, mas que ainda continua na coleira de Deus. Deus opera em nós através do mal que Satanás tenta operar em nós e não consegue, porque somos mais que vencedores. Essa não é a linguagem paulina? Somos mais que vencedores como? É porque a gente vai ganhar todas as bênçãos desse mundo? Eu sou mais que vencedor, então vou conseguir passar no Enem. Eu sou mais que vencedor, vou conseguir pagar a entrada da casa própria. Eu sou mais que vencedor. Quando Paulo diz que somos mais que vencedor, como? É na fome, é na doença, é na espada, é no perigo, é sendo entregues à morte todos os dias. Somos mais que vencedores, por quê? Porque mesmo dentro do sofrimento, nos gemidos da criação, Deus usa o sofrimento para nos fazer mais parecidos com Jesus, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está nele. Veja, nós não somos só vencedores, pessoas que não são derrotadas pela dor e o sofrimento. Nós somos mais que vencedores, somos pessoas que são beneficiadas pela dor e o sofrimento. O inimigo se levanta contra nós, Satanás tenta nos derrubar, ele tenta nos mastigar, e os dentes dele, ao invés de nos ferir de fato, só consegue prejudicar a nossa carne. Porque Jó terminou o livro mais próximo de Deus. Eu não sei como vai estar o seu corpo no fim da pandemia. Eu não sei como vai estar a sua empresa no fim da pandemia. Eu sei que se você permanece, a sua fé vai estar mais próximo de Deus no fim da pandemia. O seu coração vai estar mais próximo de Deus no fim disso tudo. Tudo que nós precisamos é continuar crendo, sem saber. Por que passamos por isso tudo? Eu não faço ideia. Eu só sei que Deus sabe. E se Deus sabe, eu posso confiar, mesmo quando Satanás tenta tocar em mim.
O resto do texto sai do céu e volta para a terra. Esse é o último momento no livro de Jó, onde a gente tem a revelação desse acerto espiritual que se dá nos céus entre Deus e Satanás. Agora fecha-se as cortinas, se muda aqui algo do palco, e agora a gente está novamente olhando para Jó. Diz a partir do verso 7, então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. O texto fala então que Satanás sai da presença celestial do Senhor, vem para a terra, encontra Jó e então toca no corpo de Jó, o ferindo com tumores malignos. No hebraico é uma palavra muito difícil, você não sabe exatamente o que são esses tumores malignos. Alguns vão argumentar talvez que fosse até uma doença nova, espiritual, que não existia. Ao longo do livro fala de tumores, com pus, bichos saem e entram das feridas. Parece uma linguagem talvez exagerada, metafórica, mas quem sabe seja literal. Realmente havia vermes andando dentro do corpo, por fora do corpo de Jó. Ele emagrece ao ponto de ficar só pele e osso. Jó entra em um estado físico completamente anormal. Não basta as suas circunstâncias serem terríveis. Ele perdeu 10 filhos, perdeu todo o dinheiro, perdeu todos os bens. Agora ele perde a sua saúde. O texto dá a entender que essas coisas não foram muito distantes umas das outras. Jó estava lamentando, ainda chorando a morte de seus filhos. E então ele adoece. E o texto diz que ele se coça com um caco de telha, com um caco de barro. Eu acho que esse não é o tratamento ideal para tumores malignos. Se raspar pústulas com caco de telha. O pessoal da medicina aqui pode achar isso uma coisa um pouco alternativa. Aí. Quem sabe um TCC sobre caco de telha em pústula seja útil. Jó só queria aliviar a sua dor. Jó só queria aliviar a coceira. E Jó continua fiel. Não sei como é que é aqui, eu acho que aqui no sul o pessoal deve ser menos brega do que lá no Nordeste. Mas em Fortaleza é muito comum o pessoal andando em carro com coisas escritas atrás. Foi Deus que me deu, sabe? Fruto do dízimo, assim atrás. É. Geralmente nunca é carro bom, geralmente é um Monza, é uma coisa meio assim, né? Foi Deus que me deu. Deus tem a maior frota de Chevette do mundo. É. Jó só podia escrever num caco de telha. Ele podia desenhar com pulso. Foi Deus que me deu. Jó não tinha mais diante dele tudo aquilo que poderia fazer com que ele se orgulhasse da bênção de Deus. Jó só tinha a fé e um caco de telha. Jó só tinha a esperança, a certeza de um Deus que estava com ele e um caco de telha para se coçar. Eu não sei se você tem itens afetivos, coisas assim. Eu lembro quando eu lancei meu primeiro livro, tudo deu errado. O livro não estava chegando, aí faltou luz na hora poucas horas antes do lançamento. Pegou fogo o poste na frente da igreja, pegando fogo lá em cima. Nunca vi isso na minha vida. E eu lá desesperado, com uma caneta, eu comprei uma caneta para assinar os livros, sabe? 21 anos, pagaraço. Comprei uma canetinha, aquelas boas. Aí eu estava lá aguentando, o livro não chegou, eu lá, feliz, não, tranquilo, vai dar bom. Aí pegou fogo no poste, não, vai dar bom e tal. E tudo dando errado, e rasgava coisa, e quebrava coisa, aí eu perdi a caneta. Aí eu fiquei desesperado. Porque eu não tinha mais a caneta. Eu visualizo um homem que não tem mais nada, que perdeu tudo, que está sozinho, que não tem mais filhos, que está doente, com vermes entrando e saindo de suas feridas, agarrado a um caco de telha. Era a única coisa que dava alívio para ele naquele momento. Ele não tinha mais os filhos, ele não tinha mais o dinheiro, ele não tinha mais os servos, ele não tinha nem a esposa para dar para ele segurança. A esposa dele vem para pisar mais nele. O único item de alívio que aquele homem tinha era um caco de telha. Eu imagino aquilo que Deus nos deu nessa pandemia. Onde é que você pode escrever foi Deus que me deu nessa pandemia? É na lápide do seu parente? Deus me deu o luto.
é na falência da sua empresa, é no seu extrato bancário, no vermelho, foi Deus que me deu. É na falta de coisas, é na solidão, é na quimioterapia, Deus que me deu. A gente imagina que ser mais que vencedor é uma coisa mais legal, né? Pelo menos foi o que me prometeram nas camisas que me venderam na internet. Ser mais do que vencedor era uma celebração. Mas Deus nos dá coisas que muitas vezes o mundo nunca vai entender como algo que vem da mão do Senhor. A mulher de Jó aparece ao lado dele não para incentivá-lo, não para convidá-lo a permanecer fiel. A mulher de Jó aparece ao lado dele para pisar ainda mais na dor de Jó. Ao invés de encorajar e motivar Jó à permanência, a mulher de Jó encoraja Jó a ir embora. A mulher de Jó olha para ele e diz: por que que você ainda conserva a sua integridade? Para que permanecer fiel? Amaldiçoa esse Deus e morre. A linguagem no hebraico tem uma ironia até, como dizendo: abençoa esse Deus aí e morre. Mas a ideia é dizer justamente o oposto: você amaldiçoa Deus. Amaldiçoa esse Senhor e entrega a tua vida à morte. Para que permanecer publicamente justo se tudo está dando errado? Para que continuar crente? Para que continuar fiel se tudo o que tu tem para se agarrar é um caco de telha? As pessoas à nossa volta foram muitas vezes convencidas pela cultura, pela TV, por um evangelho da prosperidade, que só vale a pena ser crente se as coisas estão dando certo. Para que continuar fiel se as coisas deram errado? E a gente olha para Deus como se Deus nos devesse alguma coisa. Mas, Senhor, eu rejeitei a irmãzinha, eu não vi a pornografia, eu não bebi cachaça, eu não fui para a balada, ele tentou me dar um beijo no cangote, arrepiei todo, mas fui embora. Cadê Deus? E aí? Aí deu errado, eu não passei no Enem. E aí, Deus, deu errado, eu não peguei o emprego. O descrente pegou a minha vaga. Cadê Deus? Eu pensei que a gente tinha um negócio aqui, eu era fiel, eu não fazia as coisas erradas, eu não transava antes do casamento, eu não enchia a cara de cachaça e minhas coisas iam dar certo. Mas desculpa, eu nunca li isso nos evangelhos. O que eu encontro é o homem mais justo do mundo, torturado pelo Deus vivo. O que eu encontro é Jó sofrendo o fato da sua esposa olhar para ele e convidá-lo à morte. A pessoa a quem Jó, em tese, mais tinha o coração aberto. A pessoa que mais tinha acesso aos sentimentos de Jó. Veja, uma coisa é receber oposição de pessoas que você não conhece, é levar um xingamento no trânsito. Outra coisa é sua mulher, é o seu marido lhe incentivando a descrença. Jó ouve isso e Jó permanece. A esposa de Jó aparece como uma aliada do diabo e ele briga com a esposa por Deus, em uma situação em que tudo o que Jó precisava era dos cuidados de quem estava em volta. Jó precisa permanecer fiel contra quem está em volta. Não foi isso que Jesus disse nos evangelhos? De que muitas vezes o inimigo vai ser o da própria casa, de que aquele que amar a sua família mais do que me ama não é digno de mim, de que muitas vezes as oposições vão vir em circunstâncias tão próximas de nós, na nossa própria casa, quando não temos pais crentes, quando não temos, às vezes, marido ou esposa crente, quando nossos filhos abandonam a fé, quando nosso irmão é descrente, e quando a gente enfrenta batalhas espirituais, o que a gente tem é aquela velha pergunta: cadê teu Deus? Irmãos, a certeza que temos é que Deus está nos céus, soberano, continua olhando para cada detalhe do universo. Deus continua sustentando, pelo poder de sua voz, o mundo em pandemia. Estamos em pandemia e Deus continua trabalhando. Deus não está dormindo e nós estamos esperando o fim da hibernação do Senhor. Deus continua ativo, controlando o mundo com o poder de sua voz. Deus não se esqueceu. Podemos não saber por quê. Sabemos que Deus sabe. Há um contraste muito claro aqui entre a terra e o céu. Na terra, a gente tem uma mulher zombando de Jó. Não vale a pena ser fiel. Amaldiçoa Deus e morre. Nos céus, nós temos o próprio Deus dizendo: viste o meu servo Jó, fiel e íntegro, permanece. Enquanto na terra os homens zombam da fé de Jó, dizendo que Deus está contra ele, nos céus Deus testifica e testemunha da vida de Jó.
Porque é isso que nós vivemos exatamente hoje. Porque nós não conseguimos ver a salvação. Porque nós não temos exame de sangue para provar que somos salvos. Se bater um raio-x do teu corpo inteiro, fazer uma ressonância do crente e do ímpio, é igual. Não há nada que nos marque como aprovados por Deus. Só o que nos marca é o Espírito dizendo ao nosso espírito que somos filhos. São as nossas obras, é a nossa vida, é aquilo que a gente manifesta como igreja, é o amor, é o perdão, é a graça, é a misericórdia. São os frutos que evidenciam a realidade da fé. Nós não podemos ver Deus nos aprovando diariamente, mas nós podemos crer. O mundo à nossa volta pode nos dizer que não vale a pena, a cultura pode tentar nos fazer crer que Deus nos abandonou, mas se pela fé olharmos para aquilo que recebemos em Cristo Jesus, podemos ter certeza que não importa os juízos do mundo, o que importa é a vindicação do Deus vivo. O que importa é que no último dia, ainda que o mundo nos despreze, ainda que desconfiem, ainda que nos façam crer que o sofrimento significa reprovação de Deus, quando chegarmos lá, o Deus que sofreu vai poder olhar para nós, olhar para o seu Pai, apontar e dizer: esse é meu, esse é meu, esse sofreu e sofreu comigo. O que importa é que quando chegarmos lá, Satanás mais uma vez vai ser humilhado pela fé que Deus operou em nós. Que enquanto o mundo zomba da igreja, enquanto o mundo se levanta contra os crentes e tenta nos motivar a abandonar a crença por causa de dias maus e difíceis, enquanto às vezes colegas de igreja, de ministério, tentam nos fazer crer que Deus está contra nós quando as coisas dão errado, Deus está nos céus, nos chamando de filhos, nos protegendo de algumas atuações do diabo, abençoando a nossa vida através de sofrimentos que Ele permite que o diabo nos dê. E a gente, sem entender por quê, continua crendo, continua firme em más circunstâncias. Você quer ter a fé de Jó? Entenda, o bem e o mal vêm da mão de um Deus soberano. Se a gente recebe o bem, por que rejeitaríamos o mal? Nós vivemos vários anos sem pandemia, a nossa geração. Se nós louvamos o Deus quando Ele nos deu saúde, por que o rejeitaríamos quando Ele nos permite viver na doença? Deus nos deu talvez prosperidade financeira, talvez você não precisou se preocupar com a sua sobrevivência por algum tempo. E agora você vive no vermelho. E se você louvou o Deus que deu recursos, por que você rejeitaria Deus quando Ele os deixa? Quando Ele tira esse recurso de você, É o que Jó diz: recebemos o bem da mão de Deus, como rejeitaríamos o mal? Jó estava convicto que o mal veio da mão de Deus. Jó não tinha esse discurso mole de que não, Deus manda o bem, o mal é o homem, o mal é o diabo que dá uma rasteira em Deus e faz escondido. Não, o mal não o mal moral do pecado, mas o mal de circunstâncias difíceis, provém também da mão do Senhor. Deus mandou a pandemia. Deus mandou a doença, Deus mandou a desgraça sobre nós, Deus nos mandou circunstâncias ruins. Jó diz isso, não eu. E Deus diz, em tudo isso Jó não pecou com a sua língua. Jó tem um julgamento justo sobre o Senhor. Jó entende, foi Deus que me deu a doença. Eu adorei a Deus quando Ele me deu saúde. Eu vou continuar adorando enquanto eu raspo o meu corpo com caco de telha. Será que você está disposto a adorar a Deus quando as coisas não estão normais? Você está disposto a continuar adorando a Deus na UTI? Você está disposto a continuar adorando a Deus quando você perde alguém? Quando o teu filho está doente? Quando as contas não batem mais? Você adorou Deus quando as coisas estavam bem? Se você rejeita quando as coisas vão mal, o que é que você estava adorando de verdade? Se você adora a Deus quando você tem motivos de estar contente, e você o rejeita quando você começa a encontrar motivos para estar triste, no fim das contas, quem é o teu Deus? O teu Deus é a alegria, o teu Deus é o dinheiro, o teu Deus é a prosperidade, o teu Deus é a saúde? Ou o teu Deus é aquele que está sobre prosperidade e pobreza? Ou o teu Deus é aquele que está sobre a doença e a saúde? É por isso que Paulo diz que ele pode viver contente em toda e qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece.
E tem a faixa na testa, tudo posso. E a gente acha que isso é porque eu posso fazer qualquer coisa. Eu tenho a capacidade de conquistar os meus objetivos. Quando Paulo diz, posso viver fome ou fartura, posso passar por dias bons ou dias maus, saúde ou doença, tudo posso porque Ele me fortalece. Jó louvou a Deus quando Jó era rico, Jó louvou a Deus quando Jó era miserável, Jó louvou a Deus quando Jó era saudável, Jó louvou a Deus quando Jó era doente. Você pode louvar a Deus no ar-condicionado, igreja bonita, muito bonita, Lipão, igreja. Tá tudo bem, transmissão online, tem um púlpitozinho, uma aguinha. Se tua circunstância de fé fosse um pouco diferente, porque até hoje, muitos cristãos se reúnem em cavernas. Na África ainda tem ambientes subsaarianos onde os irmãos viajam 5 horas para encontrar uma igreja para poder cultuar. Cidades interioranas no sertão central que a pessoa congrega 2 cidades ao lado. Não tem ar-condicionado, é quente. O microfone é uma porcaria, a caixa de som é do século XII. E se ficar ruim? Você continua firme, servindo, amando a igreja? Você bota o adesivo da igreja no carro? Quando o som está ruim, não tem grana para trazer pregador do Brasil todo. Tem o Zé das Couves, fez instituto teológico, nem seminário fez. Lê mais ou menos, prega mais ou menos, terno e gravata no sol quente. E você fica ali, queria que a igreja fosse mais. Falta um avivamento. Né? E se as coisas não vão bem? Se o casamento está ruim? E se as coisas, sabe, já não estão do mesmo jeito? E se o filho não se recupera? E a empresa, sabe, só resta abrir outro CNPJ. Tentar pedir recuperação judicial da passada. Ver se dá para tentar de novo. E a namorada vai embora e não volta mais. E aí? E aí que o câncer, depois de 4 anos, aparece de novo. Veja, se nós temos fé apenas nas circunstâncias e que tudo está bem, nós temos fé nas circunstâncias que estão bem. Se nós louvamos a Deus quando Ele nos dá coisas boas e rejeitamos nos outros momentos, então nós louvamos as coisas boas. Nós não louvamos a Deus. A única forma de vivermos uma fé que é genuína e real é se nós vivermos uma fé no Deus que não muda, mesmo quando todas as circunstâncias estão se transformando. Deus é o mesmo Deus diante da pandemia. Deus é o mesmo Deus diante do luto e da doença e da dor e da morte. Deus não mudou nada. Por que o nosso relacionamento com Ele mudaria? Porque Ele mudou as nossas circunstâncias. Há um Deus poderoso, bom, que continua reinando sobre o mundo na pandemia. Jó tinha motivos para ir embora. Jó não pecou com a sua boca, porque Jó era mais que as circunstâncias. Porque ele não era ele e as circunstâncias. Ele não precisou mudar ou salvar as suas circunstâncias para salvar a si. José Ortega y Gasset não sabia de nada. Nós temos um Deus que está acima das circunstâncias. Nós temos um Deus que muda as nossas circunstâncias para mudar a nós, para que nós possamos suplantar tudo aquilo que está em nossa volta. Nós temos circunstâncias, mas as circunstâncias não nos têm. Nós estamos sobre elas. Iago, mas a minha criação, não importa. Você é mais do que isso. Iago, mas meus pais, e aí? Iago, mas eu tenho, mas meu contexto, mas você não sabe de onde eu vim, não importa. Há um Deus acima de você. Há um Espírito Santo supratemporal. Há um Evangelho que se manifesta, que vem de fora da criação que seus pais lhe deram, que vem de fora dos traumas da sua infância. Existe um Evangelho que permite que você não seja definida pelo seu histórico de abuso. Há um evangelho que vem de cima disso tudo, que permite que a sua fé lhe dê uma força que o mundo não entende. Que quando olham para você e dizem, rapaz, agora ele desmonta, agora ele vai embora. E no teu leito de morte você está consolando os parentes. Porque há uma fé maior que as circunstâncias.
É engraçado que no fim do capítulo 2 do livro de Jó, as coisas parecem começar a mudar. A gente lê a partir do verso 11 até o fim do capítulo, verso 13, quando 3 amigos de Jó ouviram que todo esse mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, tinham combinado ir juntos quando esse dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Parece que as circunstâncias de Jó vão mudar. A mulher de Jó está ali condenando Jó, mas os amigos vêm de longe, enxergam Jó, nem o reconhecem de tão deformado, choram com ele, gemem com ele, se condoem, vêm para consolar, choram, gritam, rasgam o manto, lançam pó para o alto. Passam uma semana sentados no chão, sem dizer uma só palavra, porque viram que a dor de Jó era enorme. E novamente é interessante a diferença do cenário na terra e nos céus. Os amigos lamentavam nas cinzas, Deus louvava aquele homem. Durante o sofrimento é sempre muito diferente aquilo que Deus vê e aquilo que o homem vê. Porque a gente só vê a UTI. Deus vê uma fé sendo renovada. A gente só vê o sofrimento. Deus vê a transformação da alma, recebendo uma dose especial de perseverança, onde você volta da dor mais crente, onde você volta do sofrimento mais fiel, onde Deus leva tudo aquilo que você se apegou nessa vida para te mostrar que a única coisa que vale a pena se apegar nessa vida é Ele. Porque Ele, no fim das contas, é o maior presente que Ele tem para nos dar. Porque Ele muitas vezes tira da gente o nublado das coisas, das riquezas, da saúde, dos bens, para nos fazer enxergar com mais força e certeza que é um Deus conosco. A gente sabe que os amigos não vão ser um alívio à dor de Jó. Às vezes, quando a gente precisa de pessoas próximas, elas são as que mais nos mandam para longe de Deus. Às vezes a gente precisa desses amigos, os amigos vêm para perto de Jó, e esses amigos se tornam uma tortura para Jó. Há um livro muito famoso de teatro de um judeu chamado Jó, a tortura pelos amigos. E é isso que acontece com Jó. Jó é torturado porque ele não tem a presença de alguém que lhe apoie. Talvez você teve que enterrar alguém na pandemia sem a presença de um amigo, sem a presença de um pastor, porque os protocolos não permitiam. Você não tinha sequer quem te consolasse. Você teve que viver as circunstâncias, as duras circunstâncias sozinho. Sabe o que me dá esperança no livro de Jó? É saber que Jó, o justo que sofre, não era tão justo quanto o Cristo que eu adoro. Que Jó, o justo que sofre, sofreu muito pouco comparado com o Cristo que nos salva. E que ainda que Jó sofresse as circunstâncias que sofreu, Jesus venceu circunstâncias piores por nós. Jesus também foi tentado a largar a Deus. Jó foi pela esposa, pelos amigos. O próprio Satanás falou com Cristo no deserto, para que ele transformasse pedras em pães, para que ele pulasse do alto do deserto. Jesus também sofreu no corpo. Jesus venceu o pele por pele. O homem dá tudo pela sua própria vida, mas Jesus deu tudo pela nossa. Entregou a sua vida para que nós encontrássemos redenção. Jó foi íntegro para permanecer firme na fé, mas Jesus foi fiel para que nós pudéssemos ser aceitos na fé. Muitas vezes nós pecamos com os lábios, mas em Cristo, Satanás perde novamente e continua honrando, e Cristo continua honrando o seu sacrifício por nós. Se você olha para a fé de Jó e fica desesperado, e diz, eu não conseguiria viver como esse homem, eu não conseguiria fazer o que esse homem fez, eu não conseguiria ter a integridade desse homem em circunstâncias tão extremas, veja, há um Cristo que conseguiu. Há um Cristo que passou por situações piores que a de Jó, recebeu tentações muito mais profundas que a de Jó, e foi muito mais fiel que Jó. E é nessa fidelidade que nós colocamos a nossa esperança. Não é na nossa capacidade de permanecer
durante o sofrimento, mas na capacidade de Cristo Jesus, de enfrentando o sofrimento, ter aberto o caminho para que a gente só o siga. Hoje, o que nos cabe é unicamente crer no Cristo que sofreu, para que Ele nos permaneça e nos faça fiéis durante as circunstâncias. Você não continua porque você é melhor do que Jó. Você não continua porque você tem a mesma fibra de Jó. Você continua porque você tem a mesma fé de Jó. Eu não quero perguntar aqui quem é que tem coragem para permanecer durante o sofrimento, porque coragem eu não tenho. Eu quero saber quem é que tem fé para olhar para aquele que permaneceu durante o sofrimento e que pode seguir os passos daquele que levou a cruz por nós. Porque confiantes em Cristo é que a gente tem força para vencer as nossas circunstâncias. Eu não vou prometer que as coisas vão mudar. Eu não sei. Eu falo quando acabar a pandemia e uns colegas dizem se acabar a pandemia. Eu não sei se a vida vai melhorar. Eu não sei o que é que está reservado para a gente. No fim do ano passado, a nossa perspectiva é que tudo ia ser melhor. Eu imaginei que 2020 ia acabar e 2021 seria a capa de livro de testemunho de Jeová. Criança brincando com um leão, povo sentado, aquela coisa maravilhosa. Então o Dr. Valbert lá na igreja pregou o primeiro sermão do ano, de 2021. Ele disse, pessoal, e se 2020 foi só o aquecimento? E se o bicho começar a pegar agora, a gente vai estar preparado? A gente disse, não, que é isso, pastor, pelo amor de Deus. E então a gente tem o dobro de mortes, até metade do ano. E se 2021.1 foi só o aquecimento ponto 2? E se o bicho começar a pegar agora, se aguenta? É normal pensar que não. Mas você pode confiar naquele que aguentou. Eu não sei o que é que Deus espera e o que é que Deus nos dará muito em breve. Não sei por que é que a gente sofre. Eu só sei que Deus sabe. E para mim isso é o bastante.